Preste atenção porque no próximo domingo, agora, dia 23 de novembro, solenidade de Cristo Rei, você pode lucrar indulgência plenária e pagar toda a pena temporal dos seus pecados daqui para trás, com 4 atos muito simples que eu vou ensinar para você. Primeiro, se confessar ou ter se confessado há menos de 20 dias e não ter cometido pecado grave nesse período depois da confissão. Ou seja, você ainda está em estado de graça. Segundo, receber a Eucaristia. Terceiro, rezar um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pelo Papa, pelas intenções do Papa, pelo bem da Igreja e do mundo inteiro. E o quarto ato, você pode escolher um apenas, um entre várias opções. Ou rezar publicamente, junto com o padre, durante a Santa Missa, o ato de consagração do gênero humano a Jesus Cristo, que eu vou deixar para você aqui no texto do vídeo. Esse ato de consagração, para você lucrar indulgência através dele, tem que ser rezado, como eu disse, publicamente, junto com o padre durante a Santa Missa. Então depende do padre aceitar. Por isso eu peço a você que converse com ele, encaminhe este vídeo para os sacerdotes, talvez ele tenha se esquecido. Se você tiver a oportunidade, como eu disse, vá até ele, converse pessoalmente, porque aí ele rezando na Santa Missa, muitas outras pessoas também podem lucrar a indulgência plenária. Mas se isso não for possível, se o sacerdote não quiser, ou se você não tiver como falar com ele, ainda assim tem como você sozinho lucrar a indulgência plenária. Porque este ato de consagração precisa ser rezado publicamente, com a Assembleia, com o sacerdote, mas os outros atos não. Os outros atos você pode fazer sozinho. Então, se confessou, recebeu a Eucaristia, rezou pelo Papa, pelas intenções do Papa, pelo bem da Igreja do mundo inteiro, você pode optar o quarto ato, fazer um ato sozinho. Ou cantar o ofício da Imaculada Conceição, ou fazer 30 minutos de adoração ao Santíssimo, ou meditar a Via Sacra, ou ler a Bíblia por 30 minutos. Feito isso, você lucrou indulgência plenária. Então, preste atenção. 3 atos são fixos, independentemente do que você escolha como quarto ato. Vai ser como sacerdote, vai ser sozinho, não importa. 3 atos são fixos, que é a confissão sacramental, que pode ser agora ou até 20 dias, desde que você não tenha cometido pecado grave nesse período. Receber a Eucaristia. Tudo isso você tem que fazer sozinho, individualmente. Rezar um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pelo Papa, pelas intenções do Papa, pelo bem da Igreja e do mundo inteiro. E aí o quarto ato. Você conversou com o sacerdote, falou com ele sobre a oportunidade, lembrou o sacerdote sobre a oportunidade da indulgência plenária na solenidade de Cristo Rei, e ele topou, ele gostou da ideia, vamos fazer, e vai rezar publicamente o ato de consagração do gênero humano a Jesus Cristo, que, como eu disse, eu vou deixar para você aqui no texto do vídeo. Feito isso, lucrou a indulgência plenária. Se o sacerdote não quiser, não puder, não tem problema. Ainda assim, você sozinho consegue lucrar a indulgência plenária fazendo este outro quarto ato. Ou cantando o ofício da Imaculada Conceição, ou rezando o rosário completo, ou fazendo 30 minutos de adoração ao Santíssimo, ou lendo a Bíblia, meditando a palavra de Deus por 30 minutos. Obviamente, além de tudo isso, você precisa renunciar a todo e qualquer pecado, que é uma questão óbvia, né? Se eu quero ir para o céu, se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu quero pagar a pena temporal dos meus pecados, se eu quero ser santo, se eu quero ser agradável a Cristo Rei, eu preciso renunciar aos pecados. Esta é a parte principal, a parte inicial de todo o processo, não é? Então, você precisa também fazer isso, mas é uma questão óbvia. E aí você pode lucrar essa indulgência plenária ou na própria intenção, ou na intenção de uma alma que esteja no purgatório, de um familiar seu, de um amigo. E se ele estiver no purgatório, imediatamente ele irá para o céu. E aí eu aproveito para refletir com você, caso você não saiba, porque é tão importante, é necessário nós lucrarmos as indulgências, tanto indulgências parciais como indulgências plenárias. Indulgências parciais, como o próprio nome diz, pagam parcialmente a pena temporal dos nossos pecados. E as indulgências plenárias pagam plenamente, pagam toda a pena temporal daqui para trás. Daqui para trás. Porque muitas pessoas também perguntam, né? Se paga toda a pena, por que eu tenho que ficar lucrando sempre novas indulgências plenárias? Porque pagou daqui para trás. Agora, depois que eu lucro a indulgência, eu paro de pecar? Infelizmente não. Então eu peco novamente outras
consequências são produzidas, consequências negativas, por isso eu preciso lucrar novas indulgências até o fim da vida. Mas daqui para trás está tudo pago. Se eu morresse hoje, eu iria diretamente para o céu. E aí, como eu disse, para ampliar aqui a nossa catequese, todo pecado traz consigo duas consequências, além, claro, principalmente, de ofender a Deus, que tanto nos ama. Mas duas consequências, a culpa e a pena. A culpa, que é aquela que condena ao inferno, fica perdoada pelo nosso arrependimento sincero e pelo sacramento da confissão. Mas resta ainda a necessidade da reparação da pena temporal. Se eu te der um tapa, se eu te der um soco, Deus me livre, e cortei aqui o seu supercílio, saiu sangue, te feri. Logo em seguida eu me arrependi e te peço perdão, me perdoe onde eu estava com a cabeça. Você me perdoa, mas fica ainda a necessidade moral de eu reparar aquele mal que eu fiz, de levar você até o hospital. Se você não conseguir trabalhar por um período, eu tenho a obrigação de pagar o seu sustento. Eu tenho que reparar o mal que eu fiz. Não basta apenas eu pedir desculpas e você me perdoar. Então, como eu disse, pelo arrependimento e o sacramento da confissão, fica perdoada a culpa que condena a alma ao inferno. Mas fica ainda a necessidade moral da reparação das consequências temporais dos meus pecados. Como que eu faço isso? Através das indulgências. Através das indulgências. Se eu paguei toda a pena temporal durante a vida, eu vou direto para o céu. Se eu não paguei, eu vou para o purgatório. É isso que as almas estão fazendo no purgatório. Pagando, reparando a pena temporal dos seus pecados, que não foram pagos aqui nesta vida que passa. E os tormentos do purgatório são terríveis. Então não faz sentido nós ficarmos acumulando dívida, não é? Vamos dizer assim, porque quanto maior for a dívida que eu estiver com ela quando eu morrer, mais tempo eu vou passar no purgatório e mais terríveis serão os meus sofrimentos no purgatório. Se eu não tiver dívida alguma, eu vou direto para o céu. Ou se eu tiver uma dívida bem pequena, eu passo rapidamente pelo purgatório e posso ir também rapidamente para a glória do céu. Então aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá essas ferramentas, nos dá esta graça da indulgência, das indulgências parciais e agora, como eu disse, da indulgência plenária, nesse próximo domingo, solenidade de Cristo Rei do Universo, dia 23 de novembro. Então, aproveite, lucre a sua indulgência plenária e, por favor, compartilhe este vídeo. Quantas pessoas nem ficam sabendo disso? Eu preciso de você. Compartilhe este vídeo para que muitos irmãos nossos também aproveitem essa oportunidade. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, você vai lucrar essa indulgência plenária? Vai aproveitar essa oportunidade? Sim ou não? Conte aqui nos comentários, por favor, para eu saber quem é que vai participar conosco. E como eu disse, por favor, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todas as mídias sociais. Compartilhe para que os nossos irmãos também aproveitem essa oportunidade. Conto com você. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.